Olá pessoal, a gente fez uma pequena mudança aqui. Por algum acaso aqui estava travando quando eu estava entrando, então a gente inverteu aqui os polos aqui para a gente poder participar. Estou aceitando aqui a Alexandra para a gente começar agora de verdade. O Instagram às vezes dá esses probleminhas técnicos mesmo, mas é isso aí, faz parte, né? Vamos ver, ela está entrando aqui agora e a gente já vai continuando. Como ela estava falando na outra tentativa, é mais uma live, nossa quinta live do nosso Esquenta de Lives, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre a atuação mesmo do advogado, né, nessa área do direito médico e da saúde. Ontem eu tive uma conversa muito legal com a Andressa, a gente falou um pouquinho sobre os nichos de atuação, a gente falou um pouquinho para onde o advogado pode ir, para onde pode atuar, o que pode ser feito, como que esse nosso meio ele não está nichado, como ele não está... É, como ele não está sobrecarregado, sempre tem várias oportunidades que a gente pode começar a atuar, a trabalhar, inclusive dentro dos nichos tem os subnichos, então assim, ontem foi uma conversa bem bacana, quem não conseguiu acompanhar, assiste lá depois, que está salva. Enquanto isso eu estou aqui esperando a Alexandra aqui, vamos ver se ela vai chegar, mas vamos lá, um minutinho, deixa eu aceitá-la aqui, enviar solicitação. O Instagram hoje não está cooperando com a gente, mas é isso, pessoal, faz parte. Mas, de qualquer forma, reforçando aqui, nós estamos fazendo essa sessão de lives, né? São várias lives, começamos desde a semana passada e continuaremos nessa semana, que são os esquentas do nosso lançamento, da nossa Masterclass, que vai ser agora dia 11, que a gente vai trazer muita coisa legal, muita informação boa, falando sobre o nosso curso. A gente deu vários spoilers ontem. Infelizmente a gente não podia contar tudo que a gente queria, né? Mas aí faz parte, né? Mas assim, no dia 11 agora a gente vai falar tudo, porque tem muita novidade, como é que vai ser a forma do curso, como que estão divididos os módulos, as matérias, então é muita coisa legal, a gente está muito animado para poder fazer, trazer isso ao mundo de verdade, né? Então, mas dando um passinho de cada vez. Durante essa semana, a gente ainda vai ter várias outras lives também, com alguns temas bem legais. Eu acho que a Alexandra está tendo problema, enquanto isso eu vou falando aqui sozinho. Não tem problema. Quem está aqui, ó, eu já vi que a Cris está aqui. Se vocês já quiserem ir deixando aí os seus comentários da live passada também, a gente vai conversando aqui enquanto a Alexandra entra. Eu dei vários spoilers ontem, né? A gente deu spoiler aí, por exemplo, de nicho de atuação que a gente vai tratar dentro das matérias. A gente falou aí até a questão de... Não falamos, mas demos algum spoiler de valores, de bônus. O pessoal aí que já se inscreveu para a Masterclass já recebeu um e-book, que é o primeiro dos bônus que a gente vai estar disponibilizando. E tivemos um feedback muito bom, um retorno muito legal. Então a gente tem vários outros bônus aí, e reforçando aí o spoiler de ontem, né? Dos bônus que nós demos, que nós estamos querendo providenciar, 2 são exclusivos para os primeiros matriculados, né? Então a gente vai ter aí uns bônus exclusivos também. Então assim, tem muita coisa boa, muita coisa legal para a gente falar no dia 11, mas enquanto isso a gente vai fazendo essas lives aqui de esquenta para a gente realmente... A internet está horrível. Pois é, né? Com a chuva que está tendo hoje, né? Não só hoje, nesses últimos dias aí, realmente a internet não está colaborando. A Alexandre, que ela acho que ela teve que reiniciar aqui o celular, e aí ela já deve estar chegando aí para a gente poder falar. Hoje a ideia, a gente queria compartilhar um pouco da nossa história, né? Do que a gente já fez, as coisas que a gente já passou, sabe? Um pouco da nossa experiência mesmo, né? Porque, querendo ou não, a gente já tem aí um tempinho de caminhada aí, já passamos por muita coisa, já vivemos muitas histórias, e acho que seria legal da gente poder compartilhar isso com vocês, e mostrar um pouquinho como é que é realmente a realidade, a advocacia real mesmo, como que é a realidade do advogado. Ontem eu cheguei a conversar com a Andressa, né, sobre a glamorização que se tem do nosso meio do direito médico da saúde, nem sempre reflete muito a realidade, de como que é realmente a labuta, a área. É claro, né, que nós temos aí muitos louros também, mas tem muitos percalços, né, muitos obstáculos a serem superados também, claro. Vamos ver se a Alexandra consegue entrar aí agora.
Ela deve estar tentando aí de novo. Enquanto isso, eu vou falando aqui, pessoal. Pois é, quem tiver assistido aí a live de ontem, vai deixando seus comentários aí, dê seus feedbacks pra gente também, pra gente saber como é que foi. A live de ontem foi bem legal, porque teve uma participação bem bacana, muita gente participando. E aqui, Cris, você falou que não conseguiu o e-book, é só fazer a inscrição, tá? Pro Masterclass, que aí você vai receber o e-book gratuitamente pelo e-mail, tá? Inclusive, essa Masterclass, pessoal, que vai ser dia 11, ela também é igualmente gratuita também, e a gente está pretendendo fazer um evento bem legal, falar muita coisa, trazer muito conteúdo. A gente está bem animado para esse lançamento, e acho que vai ser bem legal, assim, a gente tem muita coisa boa para poder compartilhar com vocês, não apenas na Masterclass, mas também durante o transcorrer do curso também, né? Porque a gente realmente está fazendo esse curso com muito carinho e a gente está realmente tentando fazer uma coisa assim, diferenciado, sabe? Alguma coisa assim, um curso que fala coisas que a gente não vê outras pessoas falando, outros cursos falando, e aí a gente está tentando realmente fazer o diferencial, fazer realmente uma coisa diferenciada, trazer temas diferentes. A gente deu outro spoiler ontem falando dessa possibilidade, assim, do que a gente está trazendo de diferencial, né? A gente não pode ficar dando spoiler ainda, porque a gente está doido para falar em menta, mas tem que esperar até o dia 11. Mas a gente, por exemplo, vai ter alguns módulos de atuação que são bem diferenciados, que foge do judiciário, que atua em outras esferas, de outras formas que não apenas a judicial, aquela atuação beligerante. Né? Uma das formas que nós falamos ontem de nicho de atuação é justamente essa advocacia preventiva, né? Que você evite a judicialização, você evite que um profissional de saúde, ou então até mesmo uma instituição, ela seja acionada na justiça, né? Então tem várias formas de se fazer isso, de se buscar esse tipo de atuação, de se buscar essa composição que nem sempre é discutida. Normalmente a gente vê que as conversas e os debates acadêmicos, inclusive, eles se limitam muito a CRM e a médico, quando a gente tem toda uma vasta gama de profissionais, de entidades, de conselhos de classe, para poder fazer atuação de diversas formas. E até mesmo no nicho, por exemplo, eu sou mais advogado para paciente, mas eu sou mais nichado em pacientes com doenças raras, por exemplo. Então, até mesmo dentro desse nicho de pacientes, você consegue nichar ainda mais, você consegue encontrar o seu caminho mesmo de verdade, né? Então, por exemplo, eu sou um advogado especializado em pacientes com doenças raras. Você pode ser um advogado especializado em pacientes idosos, por exemplo, ou pacientes mulheres, né, violência obstétrica. Então, tem diversas áreas aí que a gente pode sempre estar atuando. Esse é um ramo, uma matéria, é um mercado que vem crescendo cada vez mais, em especial por conta mesmo da pandemia, dessa situação que a pandemia trouxe, colocou em evidência questões, discussões sobre saúde, sobre dilemas éticos, morais, técnicos da saúde, né? Então eu acho que esse nosso meio nunca esteve tão em evidência quanto está agora, e ele está longe de ser saturado. O que não falta são áreas de atuação, áreas de especialização, e ao passo também que o próprio judiciário ele está exigindo cada vez mais de nós profissionais advogados, cada vez mais especialização, cada vez mais técnica, cada vez mais realmente expertise da matéria, né? Infelizmente não dá mais para atuar na área da saúde sendo generalista, né? Os conhecimentos civilistas, os conhecimentos consumeristas, eles agregam, eles completam, mas eles não bastam para uma atuação efetiva, eficaz, né, e precisa, técnica, na nossa área. A gente precisa realmente se especializar mesmo, né? O judiciário ele está cada vez mais exigente nesse sentido, e as mudanças, inclusive de jurisprudência, e até mesmo estrutural dos tribunais, né? Com a criação aí dos natijus, por exemplo, não é em todo lugar que tem, né? São poucos os estados que tem, mas isso é uma tendência que vai seguir aí para todo o Brasil em algum momento. A gente tem até mesmo os posicionamentos, né, cada vez mais eficazes, mais efetivos da STJ também,
Então a gente tem inclusive turmas que são discordantes, né? A terceira turma tem um entendimento bem diferente da quarta turma. Então, assim, são muitas coisas que estão acontecendo. Eu acho que a pandemia, ela acelerou muito essas transformações que iriam acontecer em algum momento, e o nosso meio está caindo cada vez mais em evidência. E aí a gente vem com essa ideia mesmo, né, de fazer um curso que quebre paradigmas, que estoure a bolha e que realmente traga uma experiência prática, que traga discussões diferenciadas, discussões que não estão sendo exploradas, que seja uma oportunidade de compartilhar experiências, compartilhar vivências, compartilhar conhecimento. A gente, junto com o curso, nós lançamos recentemente o IGEDS também. O IGEDS realmente ele tem esse viés mesmo de transformação, né? O IGEDS, Instituto Jurídico de Estudos de Direito à Saúde, né? Então a gente já tem um grupo de estudos no WhatsApp, tem canal no Telegram, tem canal no YouTube. No WhatsApp a gente já tem um grupo super ativo, em que todo mundo se ajuda, a troca de informações, a troca de conhecimento. Quando alguém tem uma dúvida, joga lá rapidinho, os colegas já respondem, já compartilham as suas experiências. E a ideia do IGEDS é essa mesmo, é de fazer realmente um elo forte, de uma corrente de apoio, de ajuda mútua, de atuação profissional qualificada dentro dessa nossa área especificamente, né? E o nosso curso aí, a gente está com essa proposta diferenciada, os nossos módulos são bem bacanas. A gente tem um módulo, por exemplo, só de populações vulneráveis, por exemplo, dentro de um viés do direito da saúde, que é bem legal. Então, assim, a gente está bem animado aí para ver como é que vai ser aí, né? Dia 11 está chegando super rápido, está sendo extremamente trabalhoso, porque, olha, gente, lançar um curso não é fácil. Mas, assim, a gente está fazendo com muito carinho, a gente está correndo atrás aqui para dar para vocês o melhor. E eu acho que o e-book, ele já foi realmente uma amostra aí do que dá para vir, né, pessoal? Quem recebeu aí, puder comentar também. Vocês já vão ter essa noção aí do que está por vir, né? Para quem não recebeu ainda o e-book, pessoal, a gente separou uma série de materiais assim, e orientações que ajudem realmente o jovem advogado mesmo, né? Que ajudem aquele advogado que acabou de se formar e não sabe muito bem para onde ir, o que fazer, qual rumo tomar, como é que faz. Então a gente está realmente com essa ideia mesmo de dar essa orientação e de dar essa ajuda para esse advogado que muitas vezes precisa desse auxílio, né? A gente, quando nós começamos aí, eu já tenho alguns anos aí, apesar do pessoal achar que eu sou novo, já tenho muitos anos de caminhada. A gente realmente tem muita insegurança, a gente não sabe para onde ir, o que fazer, o que deixa de fazer. Às vezes precisa de de fazer uma petição, de fazer uma procuração, de fazer, sei lá, uma declaração, e tem aquele medo e aquela insegurança de você pegar, por exemplo, um modelo que ele seja ultrapassado, que ele seja antigo, que seja incompleto. Então, no e-book, a gente deu muito material bacana para quem está começando agora, se formou agora e está começando a atuar, já vai ter uma condição legal de você atender um cliente. No e-book, a gente junta alguns materiais de atendimento ao cliente, de catálogo, de cadastro do próprio atendimento para poder facilitar a vida desse jovem advogado. E é claro também para o advogado que já tem o seu tempinho de caminhada, que está trocando de carreira também, às vezes está trocando de nicho, está conseguindo observar que é um caminho promissor a atuação nesse nosso nicho da saúde e que está ali fazendo a sua transição. Também o e-book também ajuda com algumas orientações, com questão de classificação de cliente, questão de atendimento, e no curso a gente vai conseguir ajudar esses dois polos, né? Tanto o advogado experiente que está trocando de área, quanto o advogado iniciante. Então a gente quer dar realmente bem assim o passo a passo mesmo dessa atuação, e ajudando bem tecnicamente, com todo esse cuidado realmente da técnica e principalmente da prática. Perguntaram numa das caixinhas de perguntas nossas se quem faz o curso consegue atuar depois disso. A gente está planejando tudo para que seja dessa forma. E quem fizer esse curso, assim que ele acabar, você já no dia seguinte já vai poder começar a atender seu primeiro cliente e ter uma atuação qualificada dentro da área, assim, e com expertise mesmo.
Aqui, ó, tenho 51 anos e vocês têm contribuído muito. É novato no direito médico. Obrigado, viu? É realmente essa a ideia, né? Porque nunca é tarde para a gente, às vezes, mudar de área, aprender uma área nova, aprender uma nova expertise. Então, assim, que bom, eu fico feliz, inclusive, com esse relato aqui, porque a gente vê que a gente está no caminho certo, né? Todas as lives que eu participo, sempre que eu tenho oportunidade, eu sempre falo como que o nosso nicho, esse nosso meio, como ele é limitado. Então, não é um nicho, por exemplo, penal, civil, que tem centenas de advogados atuando, né? São poucos os colegas que são especializados, relativamente poucos, então acaba que todo mundo se conhece, no fim das contas. E aí, assim, é interessante que a gente vê como que nesse nosso meio a gente não tem realmente essa cultura mesmo de competitividade, né? Inclusive falei na live ontem, né, que nós somos todos colaboradores, todos nós colaboramos por um bem comum, que é a elevação, a qualificação, como é que eu posso falar? O fortalecimento do nosso nicho do direito médico e da saúde, né, para que ele cresça cada vez mais, se torne realmente cada vez mais uma área autônoma, técnica e reconhecida como tal, inclusive academicamente, e todo mundo colabora com isso, né, todos nós somos colaboradores desse bem comum, e quando esse bem comum acontece, isso reflete para todos nós também, e todos nós, né, galgamos degraus juntos, e a ideia desse curso a gente pensou em fazer isso bem realmente nesse sentimento mesmo de colaboração, de ajuda, de poder compartilhar. É claro que enquanto a gente está aqui doando de nós para vocês, nós recebemos muito mais também a troca, sabe, de experiências. Essa troca da vivência no grupo, por exemplo, é uma coisa que para nós nos engrandece bastante. E a gente acaba também aprendendo junto, a gente acaba crescendo junto. Então reflete para todo mundo. Eu acho que a Alexandra não vai conseguir entrar aqui para a live. Então eu vou ficar batendo papo com vocês aqui pelo chat aqui. O Henrique falou que excelente e-book, material muito claro, direto e detalhado, os modelos muito bem elaborados. Pois é, Henrique, e você já é um advogado experiente já, né? Você já tem a condição de saber que realmente é um material de qualidade. A gente fez realmente com muito carinho, não apenas o e-book, mas os outros bônus também são bem diferenciados também, e com certeza vão agradar bastante. A gente, inclusive, tem até alguns projetos sociais. Oi, Cíntia, tudo bom? Sei lá de você, hein, querida? A gente tem até, inclusive, algumas ideias de projetos sociais para serem incorporados tanto no curso quanto no IGEDS também, mas só dando algum spoilerzinho de leve, mas aí a gente vai falar com mais detalhes sobre isso no dia da Masterclass, né, no dia 11. Então, assim, são muitas ideias que a gente vai botar em prática e a gente quer realmente bem essa visão mesmo audaciosa mesmo, acho que eu até posso usar essa palavra, de realmente furar bolhas e quebrar paradigmas, né? E realmente fazer algo diferenciado e algo que não se tem assim igual, né? Não, claro, falando que somos melhores que ninguém, né? Mas assim, a gente pensou muito assim, o que nós sentimos falta quando nós estávamos começando? O que nós tivemos de carência quando a gente começou, quando a gente estava fazendo cursos, procurando material, quais foram as nossas dificuldades? E como a gente conversa com muitas pessoas da área, a gente foi elencando todas essas questões para a gente poder realmente botar um projeto e uma ideia em andamento, em prática, né? E aí eu acho, e aí disso nasceu o IGEDS e disso está nascendo o nosso primeiro curso, que eu tenho certeza que vocês vão ver o tanto que ele é diferenciado, assim, inclusive da questão até mesmo das matérias propostas. A gente já gravou alguns módulos, a gente está continuando na loucura. Hoje eu passei aqui o dia inteiro preparando aula, preparando slide, a gente está separando material complementar também, então, assim, vai ter muita coisa legal, não vai ser só aula, vai ter matéria complementar, tem os canais de comunicação, tanto o grupo do WhatsApp, quanto o canal do Telegram, que, assim, são fontes de conhecimento, são fontes de troca e que ajudam bastante, assim, sabe, pessoal? Inclusive, os feedbacks que nós temos recebido do grupo mesmo, dos próprios participantes, é bem nesse sentido de como que o grupo ele já funciona organicamente, já é um ente, vamos assim dizer, um ente com personalidade própria ali, já tem todo um ritmo, as pessoas já trocam ali. Às vezes, eu, Alexandre e Andressa, a gente nem consegue acompanhar o grupo, às vezes, de tão intenso que ele é. E às vezes algum colega deixa alguma pergunta lá, alguma questão, aí a gente, quando vai responder,
Alguém já chegou primeiro, já respondeu antes, e já deu uma resposta super qualificada, super técnica, então acaba que ajuda bastante as pessoas, né? É legal para todo mundo. A Alexandra está tentando entrar aqui ainda, não está conseguindo, deve ser realmente por causa da internet aí, não sei por que os Instagram, às vezes, ele realmente não colabora com a gente. A Andressa falou aqui, ó, estamos fazendo por vocês o que gostaríamos que tivessem feito por nós, porque o início não é fácil. Tanto para o jovem advogado, quanto para o advogado mais experiente que está mudando de área. Exatamente isso, a gente realmente pensou muito nisso, a gente fez todo esse trabalho mesmo de identificar todas essas coisas que não apenas nós passamos, como também vários outros colegas que a gente já acompanha de outros grupos, outros institutos, de outros cursos também, e eu acho que isso vai ser um grande diferencial, assim, então a gente está bem animado de poder ter realmente essa atuação de colaboração, de a gente realmente trazer um diferencial mesmo para a nossa área, assim. Deixa eu ver aqui se eu consigo trazer a Alexandra, já temos aqui um tempinho. Vamos ver se vai aqui. Não sei por que não está indo, mas enquanto isso vocês vão me aturando aqui, tagarelando aqui. Porque a gente não pode deixar aqui a live, a gente prometeu, a gente vai entregar. Aqui, ó, a Alexandra falou aqui, ó, o IGEDS é muita prática e teoria aliadas, é exatamente isso que a gente buscou, né, realmente de trazer muita questão prática, principalmente, né? Como eu falei, o judiciário ele está cada vez mais exigente, né? Então, assim, a gente precisa realmente dessa possibilidade, dessa atuação prática mesmo e desse compartilhamento realmente da experiência prática, de como fazer uma petição, de como atender um cliente, de como fazer uma análise de provas, porque realmente é o que faz muita diferença, principalmente na vida dos pacientes, para quem atua para paciente, e até mesmo para quem é advogado ali que atua para profissionais de saúde, isso também faz toda a diferença, você fazer um atendimento realmente qualificado. A gente tem umas estatísticas que mostram o aumento da judicialização, tanto da medicina quanto da saúde, né? E isso é um reflexo que mostra o quanto que é importante realmente essa especialização por parte do advogado, dele ter essa condição de atuar mesmo de forma técnica, né? Porque o aumento da judicialização da medicina, por exemplo, né, o aumento de processos contra médicos, ela tem aí reflexo de vários fenômenos sociais. Um deles, por exemplo, é o empoderamento do paciente, as transformações da relação médico-paciente, o acesso à informação, sabe? Então, assim, a relação que o paciente tem com o médico hoje não é a mesma que se tinha há 15, 20 anos atrás, é muito diferenciado, até mesmo por essa questão realmente do acesso à informação, né? Que a gente fala muito do Dr. Google, né? Que muitas vezes, assim, é uma questão problemática pelo paciente chegar no consultório com informações muitas vezes equivocadas, mas ainda assim é um reflexo, né, dessa alta judicialização, da importância da gente ter essa atuação qualificada. Olha aqui, a Cris falou aqui, vocês são demais, é o que o jovem advogado mais precisa, prática aliada à teoria. A Andressa falou aqui, fora que gostamos de estar próximos, de ajudar em tudo, de fazer conhecimento é mesmo uma missão. Isso é verdade, viu, para ambas. Essa importância realmente da prática mesmo. No dia 11 vocês vão ver, pessoal, o que a gente está pretendendo implantar em relação à prática, e assim, prática real, de processos reais, de pessoas reais, assim, uma atuação de verdade mesmo, para quem nunca atua num processo na vida, e a gente sabe que tem muitos colegas aí que já se formaram, já até fizeram algum estágio em algum órgão público, já teve alguma atuação, mas que não tem realmente aquela prática de um PJE, por exemplo, ou de até mesmo, gente, eu sou da época do processo físico, diga-se de passagem. Então já tem um tempinho aí. Muitas vezes não tem essa experiência, e a gente está querendo realmente trazer essa oportunidade, né? Você ter uma experiência
real, de um processo real, em um ambiente controlado e supervisionado, principalmente, né, para você realmente ter aquela tranquilidade de você poder atuar de forma verdadeira, né, em um caso de verdade, com a supervisão de pessoas que vão estar ali segurando a sua retaguarda, vão estar ali te ajudando, te orientando, que a gente entende que a melhor forma de se aprender é fazendo, né? É claro que aquela parte teórica ali, a parte acadêmica, de teoria, de princípios e tal, isso é muito importante, e temos ótimos professores no nosso mercado aí, que assim, temos cursos incríveis, né? A gente tem o curso da Camila Vasconcelos, o curso do Biomedes, a gente tem Eduardo Dantas, tem Simonelli, então tem muita gente falando muita coisa legal, mas a gente quer trazer esse diferencial realmente da prática mesmo, e a gente percebe que muitos colegas, às vezes até já são formados até um tempo considerável e tem realmente uma dificuldade de atuação mesmo, em especial quando é de outra área. Como eu falei, o conhecimento civilista, o conhecimento consumerista, ele auxilia na atuação dessa área, mas não é suficiente, né? Então, assim, a gente vê algumas ações que já aconteceram de colegas cometendo erros, porque estava com a cabeça de civilista, não estava... A nossa área, ela tem particularidades, ela tem ritos, não é ritos próprios, mas tem ali a sua dinâmica própria, é um pouco diferente, são conhecimentos específicos, né? E essa cabeça generalista pode acabar te fazendo tropeçar em algumas dessas particularidades próprias. A gente tem um exemplo claro de quando algum colega que não é da área pensa em entrar com mandado de segurança para alguma ação relacionada à saúde. A gente que atua na área, a gente já sabe, poxa, mas essa ação não é adequada, é uma obrigação de fazer, eventualmente, mandado de segurança já não é aquela ação mais adequada. Há tempos atrás, era mais garantido o mandado de segurança se você conseguir alguma coisa. Hoje em dia já não é mais essa garantia toda. O juiz vai fazer exigências, vai ter questões ali que você pode acabar tendo um indeferimento do seu pedido por uma questão técnica e às vezes por um detalhe pequeno, um detalhezinho técnico que às vezes você deixou passar batido. E o problema da nossa área é isso, nós lidamos com pessoas e com vidas, e a gente não tem tempo para ficar errando, por exemplo, e tendo um pedido de liminar indeferido por um erro técnico ou por uma inépcia da inicial, né? Nada pior para um advogado que uma petição inépcia, né? Um pedido de emenda, por exemplo. Eu fico me sentindo péssimo quando o juiz manda emendar a inicial, assim, nossa, eu fico me sentindo horrível. Mas na nossa área a gente não tem esse luxo, a gente tem realmente que ser técnico e preciso, a gente tem que acertar sempre e tem que saber as particularidades, essa sintonia fina do direito médico e da saúde, que apesar do conhecimento civilista e consumerista ajudar bastante, ele não é o suficiente, né? Então, assim, uma atuação equivocada muitas vezes pode custar até mesmo a vida de um paciente. E do outro lado, para quem atua por um profissional médico, por exemplo, uma atuação mal sucedida, uma atuação imprecisa, imperita, pode custar inclusive a vida profissional de um médico, por exemplo, né? Um profissional aí que é médico há tantos anos, nunca teve nada, e aí teve um processo por algum acaso, sendo erro ou não sendo erro, tendo razão ou não no processo, uma atuação mal feita pode acabar com a carreira de um profissional também. Inclusive, atuações junto aos conselhos, né? O colega ele vai com a cabeça uma cabeça de processo judicial, a cabeça de civilista, de consumerista, atuar no conselho no CRM da vida, por exemplo, ali pode ter problemas, por exemplo, porque a lógica não é a lógica da lei civil, não é a lógica do CDC, é a lógica do conselho de ética daquele conselho, né? Inclusive os procedimentos são diferenciados. Tem gente que não sabe, por exemplo, que dependendo da circunstância, não se pode desistir mais da representação, não é possível fazer acordo, então tem várias questões aí que a gente acha que já é um senso comum na atuação jurídica, mas na parte administrativa, na parte ética, não é bem assim. Então a gente tenta trazer todas essas vertentes, tanto a atuação com o paciente, as nuances de atender com o paciente, as nuances de se trabalhar com profissionais de saúde, as nuances de se trabalhar com as entidades, hospitais e clínicas, as nuances de se trabalhar no SUS, as nuances de se trabalhar com plano de saúde, até mesmo a ANS. Gente, eu estou dando muito spoiler aqui, não sei nem se eu podia estar falando isso tudo.
Mas assim, são realmente as várias nuances que essa nossa área enseja e que tem que ter assim realmente esse tipo de conhecimento. Ó, Andressa e Ale, se eu estiver falando demais, vocês puxam minha orelha aí, mas acho que estou dando uns spoilers bem pesado aqui, né? Ó, o rito do conselho se assemelha ao rito penal, que a Alexandra falou, realmente. Então, é um pouco diferenciado os ritos. Inclusive, conselhos diferentes têm, inclusive, procedimentos e ritos diferentes também. Então, tem essa, né? Além de você atuar profissional, você tem que realmente ter especialidade, inclusive, daquela categoria que você está querendo atuar, né? Que isso é muito importante. Andressa pergunta aqui, qual foi o caso mais emblemático que você atuou, seja pelo teor da sentença ou pelos fatos do caso? Olha, tem um caso bem, bem recente de uma paciente que nos procurou e eu e o Alexandre estamos atuando nesse caso. Ela não é de Brasília e ela teve um problema sério com o plano de saúde. E aí o que acontece? A gente entrou com uma ação, foi uma ação gigantesca, porque era um caso muito complexo, muito difícil, só a narrativa dos fatos, pessoal, deu, sei lá, acho que foram 7 ou 8 páginas, só narrando os fatos, porque era uma história muito longa, muito complexa, questão de câncer e o plano de saúde criando toda sorte de dificuldades. E assim, a gente teve uma dificuldade enorme, por exemplo, com a liminar, que ela foi deferida, mas a gente não conseguiu o cumprimento, tinha uma dificuldade muito grande. Boa noite, Fabrício. Qual o assunto? Bom, Magno, eu ia conversar com a Alexandra aqui sobre atuação na área do direito da saúde. A Alexandra não conseguiu entrar, então eu estou aqui falando um pouquinho da minha experiência específica, falando um pouquinho do curso, do IGEDS também, tá? E voltando aqui então, a gente estava tendo, então, a gente teve a liminar deferida, só que o juiz, por exemplo, ele estipulou a multa, só que era uma multa que não revertia para o paciente, né? Então, assim, é uma multa inócua, porque para todos os efeitos, a multa que foi estipulada pelo juiz, que era uma multa bem alta, um valor bem considerável, seria como se fosse uma poupança para o plano de saúde, porque se ela não reveste para paciente, vai ficar lá depositado até eles cumprirem, se cumprirem um dia a obrigação. Então, assim, foi uma complicação enorme, foi bem difícil, assim, foi uma luta grande, demorou muito tempo para a gente conseguir, mas, assim, conseguimos, mas foi difícil. E tem um outro bem interessante, que acho que a Alexandra também ela pode ir comentando aqui, viu, Ale? Nós tivemos um pedido de home care, e aí nós entramos com um pedido de home care por uma paciente idosa, também câncer também, e fizemos toda uma ação muito bem estabelecida, conseguimos eliminar e o plano de saúde deu o home care, só que deu de forma incompleta. Acho que esse aqui é um caso até mais interessante para a gente comentar. Deu de forma incompleta. E aí a gente teve toda uma discussão jurídica lá pela imposição da multa por não cumprimento da liminar. E eu vou entrar nesse detalhe agora. Infelizmente, nós acabamos, a paciente acabou vindo a óbito por conta dessa omissão do plano de saúde, criando dificuldades, não cumprindo a decisão liminar. O que acontece? Normalmente, os colegas que não, às vezes não são mais especializados na área, eles fazem no pedido assim, peça-se então, por isso o posto requer o deferimento da internação domiciliar, né, então na modalidade home care, de acordo com os prontuários ou com os relatórios. O que acontece? Isso muitas vezes pode acabar sendo equívoco, como eu falei, são as particularidades ali da área, são as questões que muitas vezes é só mesmo quem está inserido nesse ramo para saber, né? Quando você faz um pedido assim mais genérico, eu quero que seja deferido o home care, sem estipular as particularidades daquele atendimento, o plano de saúde vai fazer como fez com essa paciente, vai fazer o home care do jeito que ele quer, de qualquer jeito, porque o plano de saúde entende que ela só precisava de uma enfermeira de tanto tempo, o médico ia uma vez na semana, e acho que um fisioterapeuta lá, e é isso. Só que nos laudos dessa paciente, nos laudos e até no receituário, falava que precisava de uma série de profissionais, uma série de tratamentos, uma série de procedimentos que eram necessários até mesmo para ela ter uma qualidade de vida, realmente ter uma questão até mesmo de dignidade. Aí a gente fez o pedido exatamente assim, falando, a gente quer o deferimento do home care nesse sentido, com tal e tal terapia, com tal e tal profissional, tantas vezes por dia, tantas vezes na semana, e é carga horária, e é tal profissional, tal terapia, então a gente descreveu tudo, e isso foi o grande diferencial nessa ação.
no caso, tecnicamente falando, né? Porque o juiz ele deferiu a liminar, o plano de saúde cumpriu de forma parcial, porque a gente pediu, vamos assim dizer, 5 profissionais para fazer 5 tipos de terapias diferentes. Eles só ofereceram 3 profissionais que faziam 2 terapias diferentes. E por conta da falta dessas 2 terapias que o plano não tinha disponibilizado, em descumprimento da ação da liminar, a paciente ela veio a óbito. Então, durante o processo, inclusive, ela estava viva ainda, a gente estava correndo atrás disso, a gente falou, então, o plano de saúde ele não está cumprindo a liminar. E aí o plano de saúde fala, não, a gente está cumprindo, o juiz mandou da home care, a gente está dando, a gente não ciou. A gente falou, de tal, de tal, de tal, tal e tal e tal, parâmetros, carga horária, profissionais e tal, e vocês não cumpriram, vocês fizeram pela metade. E nisso veio uma condenação de multa de um valor altíssimo. Se nós estivéssemos atuando de uma forma com a cabeça do consumerista, do civilista, nós não teríamos conseguido essa multa, por exemplo, porque a gente não teria entrado nas particularidades do caso, a gente não conhecendo a dinâmica do direito médico da saúde, a gente não teria esse conhecimento de fazer esse pedido qualificado e técnico da área, e teríamos aí muitas vezes, não teríamos conseguido essa manutenção da vida da paciente por tanto tempo, né, e o seu falecimento, como infelizmente acabou acontecendo, não poderia ser responsabilizado a operadora depois. Nesse caso vai, e a gente vai correr atrás disso. Depois eu posso até falar dos desdobramentos quando acontecer, mas a gente ainda vai entrar com a ação ainda vai ter muita coisa para acontecer. Mas isso aqui, pessoal, é um exemplo de como o que buscamos com o nosso curso, por exemplo, né? São esses conhecimentos, essas particularidades que nem sempre se é possível saber com a cabeça de generalista, né? Então a nossa área, por mais que a gente tenha então essa atuação com o civil junto, com o consumerista junto, a gente tem que saber essas questões. Então assim, até mesmo uma questão, sabe, junto com a ANS, por exemplo, na live que eu estava com a direção ontem, eu falei isso, né, que tem muitas questões que a gente consegue resolver sem precisar judicializar. Você tendo conhecimento de como que funciona o sistema de saúde, como que funciona o sistema de hospital, como que funciona o sistema da ANS, por exemplo, você consegue resolver várias coisas de forma administrativa, muitas vezes em 15, 20 dias, sem precisar escrever uma petição, você não escreve uma folha de papel. Você só vai, conversa, apresenta um documento, às vezes, que está faltando, e você consegue resolver a vida de um paciente. Olha aqui, a Alexandra falando aqui, olha, spoiler. Aqui, ó, a Alexandra lembrou bem o spoiler aqui, ó. Inclusive, tem aula específica de home care. A gente vai ter temos aulas falando só sobre atuação contra home care, viu? Então, é bem legal, um material bem fera, viu, pessoal? E realmente, assim, é uma área, assim, que a gente fala com conhecimento de causa. A Alexandra, principalmente, que ela é bem especializada nessa área, ela sabe tudo disso, viu? Aqui, ó, a Alexandra falou aqui do caso que eu estava comentando. Profissionais imprescindíveis que eram imprescindíveis, eles não ofereceram plano de saúde por liberalidade do plano e a paciente acabou falecendo por conta desse erro. Outro caso interessante, nós tínhamos um paciente, câncer também, infelizmente esse paciente também chegou a vir a óbito, que ele estava há muito tempo sem conseguir o atendimento no SUS. Aí já é um atendimento diferente, porque não é plano de saúde, né? Então aí já é outro conhecimento, já é outra atuação diferenciada, que a gente também vai ter módulo falando só sobre advocacia no SUS, tanto judicial quanto extrajudicial, administrativa, viu? A Alexandra falando aqui, ó, minha ação preferida contra plano de saúde home care, ela sabe tudo, e a aula dela vai estar fera. Então esse paciente, ele estava há muito tempo tentando uma consulta, gente, uma consulta para ter encaminhamento para uma cirurgia, que era a cirurgia de retirada desse câncer, né? Porque infelizmente ele estava numa situação que era só mesmo por cirurgia. E ninguém resolvia, e a família procurou outros advogados, esses advogados os outros colegas iam entrar com a ação, tal, e aí eles acabaram conversando com a gente, e aí a gente falou assim, antes de entrar com a ação, deixa eu tentar resolver isso diretamente com o SUS. O que acontece? Era uma questão de regulação.
tem muitos colegas que são da área da saúde e que sequer sabem o que é regulação e como é que funciona a regulação. Então eu fui lá no posto pessoalmente, eu demorei 30 minutos lá no posto, não escrevi nenhuma petição, só conversei com a médica responsável ali do postinho regional, e aí a gente descobriu que estava faltando um exame. Era um exame simples, eu acho que era um exame de sangue, salvo engano, alguma coisa assim. E aí a gente conseguiu providenciar esse exame e ele continuou andando na fila. Então foi questão de pouco tempo para ele ser atendido para ter essa consulta para o encaminhamento da cirurgia. Infelizmente ele já estava muito debilitado e acabou vindo a óbito nesse meio tempo, né? Porque realmente demorou muito para se conseguir isso. Mas assim, em vez de eu ter judicializado essa questão e ter ficado 4, 5 meses, no mínimo, discutindo isso, com vai e volta, recurso, prazo e muito trabalho, eu resolvi em 30 minutos, conversando no posto. Então a gente quer trazer esse tipo de conhecimento, esse tipo de vivência e de experiência de atuação diferenciada que muitas vezes os livros, os cursos não trazem. Claro que a gente vai trazer também a parte acadêmica, a parte teórica, mas a gente também quer trazer essa vivência específica também. Aqui, ó, a Cris está falando aqui, ó, quero aprender sobre home care. Você vai aprender sobre home care, sobre plano de saúde, sobre ANS, sobre SUS. Então é muita coisa diferenciada, viu, Cris? Inclusive você falou aqui, ó, não existe esse conteúdo em nenhum curso. Desconheço também. Né? A gente realmente está querendo fazer essa proposta diferenciada mesmo, para agregar. A ideia é que o colega que faça o curso, ele já saia, assim, não é nem a palavra certa, mas já saia empoderado para falar assim, a partir de amanhã eu já posso atender meu primeiro cliente e eu vou ter a segurança e a base para poder fazer uma ação, qualquer que seja o problema desse paciente, ou qualquer que seja o problema desse hospital, desse profissional de saúde, porque a ideia é essa, é empoderar os colegas e realmente capacitar. Esse nosso curso, eu gosto muito de falar que ele é um curso de capacitação. Não é um curso de formação simplesmente, porque realmente a ideia é essa, de empoderar mesmo e a pessoa sair mesmo com as ferramentas necessárias. Você, Cris, que faz residência com a gente, você já sabe como é que é, né, mais ou menos a nossa pegada, como que é a nossa troca de experiências, né, então assim, esse curso vai ser bem nessa pegada mesmo da nossa mentoria que a gente já faz, viu, pessoal? A gente faz uma mentoria com alguns colegas, e a gente já tem esse viés mesmo. Qual a diferença do curso de vocês com o que a gente está fazendo de Olinda? Então, Magno, esse curso da OAB de Olinda está muito legal, está incrível, os professores são ótimos, eles estão dando um material muito bom também. Eu posso falar que o diferencial talvez seria, algumas discussões seriam diferenciadas, né? Então a gente está elencando ali matérias diferentes, os módulos são diferentes, né? E a gente... Aí, ó, a Cris, eu super indico. Valeu, Cris, é isso aí. Então a gente quer realmente dar mais esse viés também de prática, né? Realmente de empoderamento, né? Esse nosso curso da Olinda, ele é um pouco mais acadêmico, eu acho que você percebe também que as aulas, elas são ali muito mais acadêmicas, muito mais teóricas, dão uma base boa também, mas não tem ali realmente aquela questão da prática. A Alexandra falou alguma coisa aqui, mas só que cortou. Ah, sim, também acho que a Alexandra quis dizer que o curso de Olinda é o do direito médico, o nosso curso ele é voltado para o direito da saúde, que também tem esse diferencial também. As pessoas acham que é meio que a mesma coisa, né? A Andressa fala, nosso cimento engloba temas que nem outro curso aborda, fora que alinhamos conteúdo prático com conteúdo teórico. Na nossa Masterclass vamos explicar melhor. Na Masterclass eu acho que a gente vai poder responder muita coisa. Eu já acho que eu já estou até falando demais aqui, na verdade, né? Já dei muito spoiler que eu acho que nem deveria, depois elas vão puxar minha orelha. Mas, Magno, nosso curso, então, ele é mais voltado para o direito da saúde. Muitas pessoas acham que direito médico, até fala junto, né? Direito médico da saúde, é como se fosse Sandy Júnior, é tudo uma palavra só. Não é, são ramos diferentes, com temáticas diferentes e atuações diferentes. Então, se você observar a maioria dos cursos do mercado, eles tratam de uma atuação para médicos e uma atuação com CRM. A gente não foca nisso, a gente foca inclusive em outros conselhos. Por exemplo, aí mais um spoiler, conselho de enfermagem, por exemplo.
Eu nunca vi nenhum curso falar sobre atuação com conselho de enfermagem, né? Ou então com uma atuação técnica ali na ANS, assim, já até vi na questão de ANS, mas assim, muita ampação, uma coisa mais superficial, mais acadêmica. Então a gente tenta trazer esse diferencial e focar realmente nessa questão do direito da saúde, não focar nessa atuação com o médico, nem com o médico, eu vou botar aqui profissional de saúde ou entidade de saúde, né? Mas assim, uma formação, a gente vai tentar trazer realmente essa formação mais ampla, porque abranja também o paciente e essa atuação multifacetada do paciente, tá? A Ale falou aqui, ó, mas o de Olinda aborda os dois, médico e da saúde, quando o condicionamento deles, mas o foco lá acaba sendo ali muito o direito médico também, né? Mas isso é meio que comum. A gente que realmente é um pouco mais focado em paciente, uma atuação diferenciada. Mas assim, é claro que muitas coisas vão convergir também, né, Magno? Porque as matérias, academicamente, né, a gente está tratando ali do mesmo nicho, das mesmas, do mesmo bolo, digamos assim, né? Só que a gente vai dar, eles dão um recheio e a gente dá outro, né? Então, tem as suas diferenças. E também, como eu falei, no dia da nossa Masterclass, a gente vai falar as coisas que eu não posso falar ainda, que eu já estou dando só os spoilerzinhos, dos projetos, dos bônus, dos diferenciais também, que você vai ver que você não encontra em lugar nenhum. Ale, você colocou aqui, ó, vamos ter cursos, mas você não terminou a frase. Eu acho que você devia estar falando que dos cursos futuros aí que a gente ia dar, esse primeiro lançamento é um curso mais fechado, mas a gente vai lançar outros cursos futuros também. A gente, inclusive, vai lançar um curso futuro sobre direito veterinário. Nem sei se eu podia dar esse spoiler, mas já era, estou falando. E a gente tem vários projetos de vários cursos diferenciados também, tá? Deixa eu ver aqui se mais alguém comentou. Aqui, ó, cursos focados em profissionais de saúde. Esse também é um outro foco que a gente quer dar também, que é um curso mais de uma capacitação, não apenas para o advogado, mas para o profissional de saúde também. Eles precisam dessa qualificação, dessa capacitação, inclusive para saberem como atuar, inclusive saberem, vamos dizer, até que ponto eles têm que ficar na defensiva ou não, né? A gente ouve muitos relatos de alguns profissionais, em especiais médicos e alguns odontólogos, que estão atuando com medo, que nunca sabe quando é que vai ser processado ou não, porque acha que sempre está correndo risco e tal. Assim, isso vem muito realmente da falta desse conhecimento da realidade, como é que é a realidade jurídica, do direito médico, direito à saúde, e muitas vezes o profissional está ali com receio, mas é porque ele não sabe ali como que é, o que ele pode fazer, se ele está fazendo coisa errada ou não. Então a gente, mas isso assim, é um curso futuro, mas vamos deixar isso por enquanto, vamos manter nesse foco aqui do primeiro curso, lançamento de semente, e na Masterclass, que vai ser no dia 11. Eu acho que eu vou ficando por aqui, já estou há quase uma hora falando aqui já, infelizmente a Alexandra não conseguiu entrar, né, mas eu acho que deu para falar bastante aí do curso, dar alguns spoilers bem legais. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, fale agora, ou cale-se até a próxima live, que vai ser amanhã, que a gente vai ter live todos os dias da semana também, na semana que vem, amanhã, terça, então assim, quarta-feira acho que não tem, e aí quinta-feira já é a Masterclass. Se alguém tiver mais alguma questão que gostaria de perguntar, de questionar, vamos agora aí, que daqui eu já vou fechando. Deixa eu ver aqui se teve algum comentário que eu deixei passar. Acho que não. Mas é isso, Magno, você vai curtir. Quando você vai ver a Masterclass, você vai ver o diferencial. Se não se inscreveu ainda, se inscreve lá. Você também, Cris. Se você não se inscreveu, se inscreve logo para receber o e-book, para vocês depois, inclusive, dar para nós os feedbacks de que vocês acharam do material, que vocês já vão ter um gostinho do que espera por vocês aí, viu? Então é isso, estou há quase uma hora aí falando. Infelizmente não deu para conversar com a Lê, mas faz parte dos acasos da vida, né? E é isso, pessoal, ficando por aqui. Qualquer coisa, se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem saber mais coisas, fala comigo no Instagram, pode mandar mensagem aqui no perfil do Jedes que a gente responde, pode falar comigo lá no @fabricio.az, fala com a Alexandra, advogada de saúde, tem a Andressa que está aqui, Andressa Pasqualini.adv. Faturamento. Então, um curso esse primeiro curso é voltado para advogados, tá?
ele é um curso realmente de capacitação de advogados. O que a gente comenta aqui de curso para profissionais de saúde, ele vai vir já no futuro. É um plano que a gente quer botar em breve muito rapidamente, tá? Mas esse primeiro lançamento, ele é mais focado, sim, para advogado, para uma capacitação de atuação do advogado, não apenas para paciente, mas também para sendo advogado de profissionais de saúde, entidade de saúde, clínica, hospital, e ter essa capacitação de saber quais são as formas de atuação, as formas de resolução de conflito, que não seja necessariamente a judicial, né? Há várias formas de se resolver os conflitos. Mas a gente, faturamento radiodonto, a gente vai ter cursos focados para profissionais de saúde, vai ter então um curso focado para médico, para enfermeiro, para odontólogo também. Então a gente vai ter então vários cursos justamente para ter essa capacitação, para que esses profissionais de saúde eles tenham essa noção do que pode, do que não pode, quais são os limites, o que pode fazer para evitar uma judicialização, evitar um problema, inclusive o que fazer para evitar, né, e para se resolver com pacientes que muitas vezes é um paciente problemático, que causa transtorno. Então a gente vai dar esses focos também de empoderamento do profissional de saúde. Isso vai vir muito em breve. Eu acho que, inclusive, se tudo der certo, ainda esse ano, viu? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Já falei demais antes que vocês cansem da minha carinha aqui. Quem tiver mais dúvidas, procura a gente no inbox, que a gente vai conversando com vocês. E quem não faz parte lá do grupo do IGETS também no WhatsApp, também procura a gente que a gente passa o link, que lá tem muita informação legal. Então é isso aí, pessoal. Boa noite. Até mais e amanhã tem mais live, hein?